A aliteração é uma que está ali, está no material de vocês. E nós temos essa daqui, ó, que não está no material de vocês. Mas eu gosto de falar por desencargo de consciência. Vai que cai. E para vocês entenderem também a diferença de uma para outra, que aí facilita a compreensão. Então vamos falar primeiro da assonância. Aqui, ó. Aqui, ó. Olha para cá, só. A assonância é a repetição de sons. Presta atenção. A assonância e a aliteração tem a ver com sons. Beleza? Não com letras, mas com sons. A assonância é repetição de sons das vogais ou sons vocálicos. Então são sons, não são vogais, são sons vocálicos. Sons vocálicos. Beleza? Então sons vocais, sons das vogais, tá, gente? A, E, I, O. Então se eu disser assim, ó, amanhã a Amanda havia afirmado que a amiga da Ana atravessou a rua Altamira Alcedina de Alves. Qual o som vocálico que eu repeti? A repetição, pessoal, mas vai cair assim, nunca, né? A repetição de sons vocálicos consiste no que nós chamamos de assonância, ok? Então se eu disser assim, ó, ele está extremamente estressado com esse negócio de não sei o que. Não repetiu? Qual vogal? Qual som de vogal? E. Repetiu os sons vocálicos, assonância. É mais tranquilo, beleza? Sons vocálicos mais tranquilo. Agora, quando eu tenho a repetição de sons consonantais, aí eu tenho o que nós chamamos de aliteração. É a repetição de sons. Estou escrevendo repetição no quadro aqui não, tá, gente? Porque no material de vocês já tem lá o conceito. Repetição de sons consonantais. Agora eu quero que para tudo. Para tudo. Para tudo. A aliteração não é repetição de consoantes. Fiz na cabeça. A aliteração não é repetição de consoantes. Tá ouvindo? A literação não é repetição de consoantes. A literação é repetição de sons consonantais. Por exemplo, qual que é o som dessa consoante aqui? Qual que é, gente? Faz o som. Paga, amigo. C. Não, a C é o nome da letra. Para ser C tem que ser isso aqui, ó. Beleza? Então qual que é o som dessa consoante aqui? Mas há a possibilidade de ter outro som, não tem? Qual que é? Mais A, K, mais O, CO, mais UPS, não precisa falar. Então aqui eu tenho I, beleza? E qual que é o som dessa daqui? É isso? Mas se ela estiver entre duas vogais? Aí a pessoa, S entre duas vogais tem som de Z? Sabia não, você sabe. Então o S pode ter o som de S e pode ter o som de S, que é esse som aqui, não é? Sim ou não? Aqui eu tenho três consoantes distintas, sim ou não? Sim ou não, gente? Sim. Três consoantes distintas. Agora observe, se essa daqui estiver diante de um E ou diante de um I, qual que é o som? Se essa daqui estiver diante de um E e diante de um I, qual que é o som? I, né? Pode ser. Ou se estiver entre duas vogais, pode ser o quê? Pode ou não pode? Z e Z. Qual a conclusão que nós chegamos? Eu posso ter no mesmo contexto o som, esse som aqui e esse som aqui, ó. É o mesmo som, não é? C, Si, não é o mesmo som? Ou posso ter Z, se tiver, posso ter, por exemplo, aqui, ó, casa. O som aqui não é o som de Z? Sim ou não? Posso ter o som de Z e posso ter Zazá. Na casa da Zazá, repetiu qual som consonantal? O som consonantal é o Z. Na casa de Zazá, na casa da Zazá. Beleza? Repetiu o som consonantal de Z. Então, na verdade, a literação não é a repetição da consoante.
é a repetição do som consonantal. Então eu posso ter a consoante C, a consoante S ou a consoante Z, mas eu posso ter o mesmo som sendo repetido, beleza? É isso que eu queria enfiar na cabeça de vocês. Enfiar no sentido figurado, ok? Então a literação, repetição de sons consonantais. Se eu disser assim, ó, o rato roeu a roupa de Roma da riquíssima rainha de Roma. O rato roeu a roupa de renda da riquíssima rainha de Roma. O rato roeu a roupa de renda da riquíssima rainha de Roma. Tem repetição de consoante? De som consonantal? Aliteração? Aliteração. Aí tem um exemplo de um poema que é assim, ó. Vozes velozes, veludosas vozes. Nossa, pessoal, que chique. Olha aqui, ó. Vozes velozes, veludosas vozes. E aí? Digam para mim, por favor. Aqui, ó. Eu tenho a literação ali? Então respondem. Eu sou carente, eu preciso ouvir. Tem a literação aqui, gente? Sim. A literação na repetição de sons consonantais? Olha aqui, ó. Quais as consoantes que se repetem aqui? Qual o som de V, né? Aqui, ó. O som de V. Beleza? Que é vozes velozes, veludosas vozes. Qual outra? Tem ou não tem? Vozes velozes, veludosas vozes. Repetiu os sons consonantais? A literação. Qual outra? Tem outra, pessoa? Tem, ué. Qual que é? Ó, vozes velozes, veludosas vozes. Repetiu? Sons consonantais? Aliteração. Além da aliteração, qual outra figura de linguagem que está nítida ali? Está gritante? Hã? Para ser metáfora, eu tenho que ter usado uma palavra fora do contexto natural de uso dela, por entender que há uma certa semelhança. Ah, o sinestesia está nítido aqui, não está? Sim ou não? Onde que está a sinestesia aqui? Vozes a gente percebe com qual sentido? Qual? Audição. Veludosas. Qual sentido? Tá. Aí Nossa, agora eu vou falar, não fala. Como é que é mesmo? Como é que é mesmo? Fala aí. A Alana falou assim, mas eu tenho metáfora aí também. Sim, porque aí é lógico, eu falei o seguinte, para ter metáfora tem que ter uma palavra que está sendo usada fora do contexto natural de uso, por eu entender que há uma certa semelhança. Aí eu posso até ver a metáfora aqui, ó, no velozes, né? Beleza? Porque aí o veloz, qual que é o sentido natural da palavra velozes? É um. E aqui foi usado fora do contexto natural de uso, por entender que há uma certa semelhança entre a velocidade com as vozes, né? A maneira como a pessoa fala e tal. A metáfora, na verdade, é uma figura de linguagem muito comum. Às vezes ela aparece em quase todos os momentos da vida, ok? A metáfora é o coringa da vida. Perceberam? Perceberam que eu fiz uma metáfora? Ah, que bom. Pai, fez, professor? Foi, fiz. Mas como é que percebeu? A metáfora é o coringa da vida. Próxima figura de linguagem que nós já comentamos aqui mais cedo é a figura de linguagem chamada de pleonasmo ou redundância. Olha lá. Lembra que eu disse que eu vou trazer para vocês aqui o vídeo dos melhores do mundo que chama Assalto à Língua Portuguesa? Lembra ou não lembra? Lembra ou não lembra? Eu falei aqui, não falei? Pois é, eu vou trazer. Eu ia trazer hoje, inclusive. Mas eu vou deixar para trazer no sábado, porque no sábado nós teremos aula de redação. E aí eu vou passar esse vídeo, e com base nesse vídeo, eu já vou pedir para vocês escreverem um parágrafo dissertativo. Primeiro eu vou ensinar o que é um parágrafo dissertativo. Aí eu falo assim, escreva um parágrafo dissertativo sobre o tema tal, de acordo com o vídeo. Ah, vou fazer uma relação com o negócio todo lá. Vocês vão fazer uma relação? Eu falei, vamos. Relação vem de relar? É. Ou vem de relacionar? Relacionar. Não, na verdade nós vamos fazer no sábado só um parágrafo dissertativo. Mas eu falo assim, mais pra frente. Sim, mais pra frente vamos, nós vamos trabalhar.
Como é que é? A correção da redação. Isso, inclusive eu vou fazer correção, tudo, vou dar pau no vocês, entendeu? Primeira redação, se fizesse, eu vou ter o prazer de dar menos de 70. Que isso, professor? Não, tô brincando. É porque é o seguinte, eu costumo dizer para os meus alunos o seguinte, que eu não passo a mão na cabeça quando a gente trabalha com redação, só quando eu faço correção. Mas também eu me dedico na correção, eu faço a correção de fato. Aí eu observo os critérios da banca e faço a correção de acordo com os critérios da banca. Mas não passo a mão na cabeça, por quê? Para não iludi-los. Então nas primeiras redações, até se cair um mosquito lá e ficar manchado lá, eu vou marcar assim e tirar um ponto, porque estava manchado. Então eu vou cortar retinho mesmo, beleza? Nas primeiras redações. Não se assustem. Porque aluno meu, às vezes assim, eu dou 40 na redação, o aluno fala assim, nossa, o professor me traumatizou agora, mas eu mostro por que tomou 40. Aí nas próximas você vai melhorando, ok? Então não vou nem fazer, professor. Não, tô brincando, não é para assustá-los não é terrorismo não. Mas nós vamos, primeiro eu vou ensinar, tá gente? Primeiro eu vou ensiná-los a fazer. Então nós vamos trabalhar com a estrutura da redação, beleza? Vamos trabalhar com a estrutura da introdução, o que tem que ter na introdução, a estrutura dos parágrafos dissertativos, são aqueles parágrafos do desenvolvimento, o que tem que ter em cada um, nós vamos trabalhar tudo isso aí. E a estrutura da conclusão, o que tem que ter na conclusão, o que não pode faltar. E aí depois que eu ensinar, eu vou pedir eles para escreverem um parágrafo dissertativo, aí nós vamos treinar como montar um parágrafo dissertativo, que é um parágrafo do desenvolvimento, aí nós vamos treinar aqui em sala. E aí quem terminar vai me mostrar, e eu vou corrigir e falar assim, ó, aqui faltou isso aqui, isso aqui, isso aqui, vai lá e faz de novo, entendeu? Então nós vamos treinar. Depois que nós treinarmos, aí sim nós vamos fazer a estrutura da redação inteira. E aí, como nós já treinamos, eu já passei os bisus, então eu tenho por que cobrar, beleza? Aí eu vou cobrar em cima do que nós treinamos. Tranquilo? Pessoal, por que você está falando isso? Estou desabafando. Ah tá, porque nós estávamos falando do vídeo. Então eu vou trazer o vídeo no sábado para a gente trabalhar. Lá no vídeo, eles de uma maneira bem lúdica, né? Eles comentam um pouco sobre o pleonasmo, né? Que aí fala pleonasmo, subir para cima, descer para baixo, hemorragia de sangue, mulher burra e tal, essas coisas. Mas eles falam lá, não é palavra minha só. Eles falam lá, Nunca ouviram esse vídeo não? Então, fala ou não fala? Aí um dos atores ainda fala assim, olha lá, toda vez a mesma coisa. As mulheres falam assim, olha lá, mulher burra, ó, não, Aí fala assim, é porque a ficha demora para cair e tal. Aí fica zoando lá. Então, na verdade, o pleonasmo é exatamente isso. O pleonasmo, na verdade, o conceito de pleonasmo é eu repassei uma informação, subir. Beleza? É uma informação, subir. Aí eu repito essa informação, subir, só pode ser para onde? Para cima. Aí quando eu repito a informação, subir para cima, eu repeti a mesma informação, com outras palavras, mas repeti a mesma informação. Eu digo que isso é um pleonasmo, ou uma redundância. Pergunta que eu faço a vocês. Pleonasmo está sempre errado? Sim ou não? É uma pergunta. Eu sou carente, eu preciso da resposta. Sim ou não? Não. Quem acha que sim? Eu não acho nada não, professor. Nós temos dois tipos de pleonasmo. Um pleonasmo nós chamamos de figura de linguagem, e enquanto figura de linguagem é um recurso linguístico, se é um recurso linguístico, é um recurso que a gente tem para utilizar na língua. Por exemplo, quando Deus olhou para o mundo e viu o mundo em pecado. Não, professor, vai começar a pregar aqui? Não. Professor, é aula de português, de teologia? Não. Beleza, eu sei, é português. Deus olhou para o mundo e viu o mundo em pecado. Aí a Bíblia fala que Deus olhou para o mundo e não viu um justo sequer. Aí falou assim, a quem eu enviarei? Quem há de ir por nós? Aí diz que o Filho, Jesus, falou assim, isso é lá no Isaías, lá na profecia, né? Eis-me aqui, envia-me a mim. Aí diz que Deus falou assim, é lógico, como é que, se eu vou enviar a você, só pode ser a você. Envia-me a ti, envia-me a mim, só pode ser. Se envia-me, só pode ser a mim. Mas aí Jesus falou assim, não, Pai, está escrito na Bíblia, professor? Não, nós estamos inventando aqui. Isso é heresia, professor? Não, nós estamos inventando aqui o contexto nosso aqui. Aí Jesus falou assim, não, eu estou apenas enfatizando o meu envio. Então, quando se quer enfatizar alguma coisa, o pleonasmo enquanto figura de linguagem, recurso linguístico, é totalmente aceitável. Então, envia-me, só pode ser, quando eu falo envia-me, você chega para a menina e fala assim, olha nos olhos, ô, você estava falando de Jesus, agora vai falar da menina? Não, são exemplos aqui. Você olha para a menina e fala assim, beija-me. Aí fala assim, que isso, você me respeita? Fala, não, senhor, estou me apresentando, meu nome é Benjamin de não sei o quê.
Tá, que alívio. Mas suponhamos que você realmente esteja pedindo um beijo. Aí você fala assim: beija-me, beija-me a mim. Foi lógico. Como assim? Se eu for beijar-te, só pode ser a ti. Mas aí o cara quer enfatizar. Não, eu quero enfatizar o meu pedido. Beija-me a mim. O que ele fez? A mesma informação 2 vezes. Sim ou não? É um pleonasmo? Sim. Está errado? Não, porque ele quis enfatizar aquela informação. Já viu? Chega aqui pro Guigui. Guigui, aquela mesma menina que nós comentamos aquele dia, você lembra? Aí, a menina lá de Itaúna. Aí eu falo assim: véi, sabe aquela menina lá de Itaúna? Eu falo: sei. Ops, aquela menina lá de Itaúna lá, só. Você nem sabe quem que é a menina, tá achando que é ela lá, olha ali. Essa dali não, né? Essa dali? Não, essa não é outra. Parece, mas não. Aí eu falo com ele assim: nó, eu a vi novamente. Aí fala assim: ah, você é bobo, só. Eu acabei de conversar no zap com ela, que ela tá lá em Itaúna. Aí eu quero convencê-lo, não quero? Aí eu vou e falo assim: que isso? Eu vi com meus próprios olhos. Aí ele fala assim: ué, pessoal, mas quem vê tem que ver com o quê? Com os olhos. Ninguém vê com a boca. A gente vê com os olhos mesmo. E ainda quem vê não vê com os olhos dos outros, vê? Quem vê, vê com os próprios olhos. Eu repeti a mesma informação. Quando eu disse que eu vi, só pode ser com o quê? Com os próprios olhos. Mas quando eu disse que eu vi com meus próprios olhos, eu quero convencê-lo do que eu estou dizendo. Então, quando eu quero convencer, quando eu quero enfatizar, aí eu uso o pleonasmo. Sabe por que eu estou falando isso aqui? Estou insistindo em falar isso aqui? Porque a gente tem mania de discriminar o pleonasmo e falar assim: isso é um pleonasmo, viu, pessoal? Não pode usar não, viu? Lógico que pode. Pleonasmo como figura de linguagem pode. O que não pode é o pleonasmo que nós chamamos de pleonasmo vicioso. É aquele pleonasmo desnecessário. Desnecessário, ok? Então, por exemplo, é um subir para hemorragia de sangue, por exemplo. Nossa, o que foi que aconteceu com ele? Aí teve uma hemorragia de sangue. Ai, isso aí está enfatizando alguma coisa? Só de falar que a pessoa teve hemorragia já é um cúmulo, né? Já é uma coisa grave, não precisa de enfatizar mais não. Aí então é só falar: ele teve uma hemorragia, né? Hemorragia de sangue não faz sentido, né? Não faz sentido não, né? Não tem necessidade de enfatizar que é hemorragia de sangue. Então, nesse caso, seria um pleonasmo vicioso. Então, o pleonasmo enquanto vício não deve ser usado. Mas o pleonasmo enquanto recurso linguístico, quando eu quero enfatizar, aí eu uso. Tranquilo? Aí o camarada está brigando. Chega lá o Guigui e o Teteu. Só machão. Aí o Guigui fala pro Teteu, fala assim: aqui ó, a pessoa está usando o seu nome mais do que o meu aí, falou? Estou gostando não. Aí fala assim: se ele falar seu nome mais uma vez, eu vou entrar para dentro de você. Aí o Teteu fala assim: como é que é? Vou entrar para dentro de você. Aí o Teteu fala assim: duvido. Entrar só pode ser para onde? Para dentro, né? Só que nesse caso aqui, o Guigui quis enfatizar a ameaça. Porque se o Guigui só chegasse para ele e falasse: ó, se ele falar seu nome de novo, vou entrar no você. Aí o Teteu não ia se sentir tão, né? Vou entrar no você, tão ameaçado, né? Vou entrar no você. Aí o Teteu fala: você só promete, né? Aí beleza. Aí o Gui fala, vai querer enfatizar, né? Fala assim: ó, falar seu nome mais uma vez, eu vou entrar para dentro de você. Aí ele enfatizou. Aí ele não vai se sentir mais ameaçado? Aí ele até falou que duvida, né? Vai. Pô, então vira até de costas, então vem, né? Em vez de fazer assim, né? Vem, então vem. Então, na verdade, eu tenho o pleonasmo figura de linguagem, quando eu quero enfatizar, e tenho o pleonasmo vício. Como vício a gente não usa. Olha aqui, ó. Nós cantamos um canto glorioso. Quando nós cantamos lá o canto lá da acentuação gráfica. Nós cantamos um canto glorioso. Quem canta só pode cantar o quê? Um canto, não é isso? Canto, a música e tal. Então, aqui na verdade não é um pleonasmo vicioso. Aqui ele quis enfatizar que o canto é glorioso. Então, senão ele poderia dizer: nós cantamos gloriosamente. Mas ele quis enfatizar: nós cantamos um canto glorioso. Esta noite sonhei um sonho esquisito. É uma redundância ou não é? Um pleonasmo? Sim ou não? Quem sonha só pode sonhar o quê? Um sonho, mas ele quis dizer que o sonho é esquisito. Ele falou: sonhei um sonho esquisito. É um pleonasmo, mas não é um pleonasmo vicioso. Tranquilo, gente? Beleza? Só para a gente perder esse estigma que a gente tem contra o pleonasmo. Beleza? Vou apagar o quadro aqui para a gente passar essas duas ali que eu coloquei no quadro ali, uma ao lado da outra. Eu nem sei se o material de vocês tem o assíndito, tem? Tem, então beleza. Ó,
Primeiro, o que é poli? Quando a gente fala poli, a pessoa é minha vizinha, Poliana. Eu falei, não, tem nada a ver com a Poliana. Quando a gente fala poli, esse prefixo poli, na verdade, ele quer dizer vários, não é? Sim ou não? Não é isso? Poli quer dizer vários. O nosso adversário lá, o Cruzeiro, ele está sendo campeão da Copa do Brasil tanto de vezes, daqui a pouco não existe mais, porque é hexa, depois é septa, depois é octa, daqui a pouco vai falar policampeão, porque está sendo tanto de vezes, então, infelizmente, né, a gente tem que dar o braço a torcer. Então, polissíndeto quer dizer o síndeto várias vezes. Professor, mas o que é síndeto? Nossa, você tirou as palavras da minha boca. Eu já ia perguntar, o que é síndeto? Isso mesmo, pode falar o que vocês estão pensando. Já ouviram essa palavra síndeto? Sim ou não? O que é um síndeto? Chuta pelo menos, gente, chuta. Hã? O problema é quando você não tem a menor ideia como é que você vai chutar, né? O síndeto, na verdade, é o mesmo que conjunção. Nossa, pessoa mesmo? É conjunção. É porque a conjunção, pessoal, quando nós trabalhamos com as classes de palavras, o senhor falou que conjunção é aquilo que serve para ligar, não é isso? Sim ou não? Liga orações, por isso que é chamado de síndeto, porque ele serve para ligar, conjunção. E quando eu digo a palavra assíndeto, nós já falamos que o a é negação, sim ou não? Sim ou não, gente? Então, assíndeto, o a é negação, síndeto é conjunção. O que é um assíndeto? Pode falar alto. Hã? Não conjunção, isso mesmo. Ausência de conjunção. O assíndeto é ausência. Anestesia não é ausência de sentidos? O assíndeto é ausência de síndeto. Ausência de síndeto. Ok? Então, por exemplo, se eu disser assim, ó, comprei carne, verduras, arroz, feijão. Qual que seria o comum ali? Ficar do jeito que está ali ou eu utilizar uma conjunção ali? Qual que seria o comum? A conjunção. Aqui, né? Aqui? 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 Isso. O normal seria isso aqui, não é isso? Comprei carne, verduras, arroz e feijão. Quando a conjunção não aparece, quando eu deixo sem conjunção, eu digo que eu tenho um assíndeto. Isso é assíndeto. Ausência de conjunção. O contexto inteiro em que eu poderia usar uma conjunção, pelo menos uma, eu não usei só vírgula. No lugar da conjunção aqui eu coloquei vírgula. Não apareceu conjunção nenhuma, eu tenho um assíndeto. Por outro lado, quando eu tenho um exemplo assim, ó, comprei carne e verduras e arroz e feijão e batata e melancia e acabou, não cabe mais. Ó, o que aconteceu ali? Nós repetimos o mesmo síndeto, sim ou não? Nós repetimos o síndeto aqui, ó. Comprei carne, aqui eu poderia colocar vírgula, não poderia? Mas eu quis usar o síndeto, aqui também, ó. Em vez de usar vírgula, o que eu fiz? Eu repeti o síndeto. Em algumas poesias, os autores costumam fazer isso aí, nas linguagens poéticas, eles costumam fazer isso aí, ó. Na nossa linguagem cotidiana é raro a gente ver isso aí, mas nas linguagens poéticas a gente costuma ver isso aqui, ó, utilizando o síndeto, só o síndeto, repetindo. Repetiu o síndeto, nós chamamos isso aqui, nós vemos que o síndeto está aparecendo várias vezes, igual os títulos do Cruzeiro lá. Como é que a gente chama isso aqui? Polissíndeto. Polissíndeto. Ok? Assíndeto, ausência do síndeto ou da conjunção. Polissíndeto,
repetição do síndeto, do mesmo síndeto, repetição da conjunção. Fácil ou não? Fácil ou não? Tranquilo, tem muito segredo não. E geralmente, qual que é o síndeto que aparece nessas provas aí? É esse daqui, é o que a gente mais repete, a conjunção que a gente mais repete nas linguagens poéticas, é essa daqui. Beleza? E quando tem aquelas conjunções que é a mesma palavra? Que é a mesma palavra ou o mesmo sentido? Ah, tá, mas aí não repetiu aqui e aqui, tipo assim, ó, ou você torce para o Galo, ou você morre cruzeirense, não é isso? Mais ou menos isso? Pode sim, pode ser entendido como policíndio. Apesar de que, aqui na verdade não é nenhuma repetição, digamos assim, aleatória. Aqui na verdade é uma repetição necessária, porque aqui como é necessário, a gente nem pode dizer que, porque geralmente aqui é uma repetição, digamos assim, desnecessária, digamos até que exagerada. Aqui a gente não pode nem entender como uma repetição desnecessária, porque aqui é necessário mesmo. Apesar de que também, né, se eu deixar sem, você torce para o Galo, mas aqui eu estou enfatizando mesmo, né? Ou você torce para o Galo ou você morre cruzeirense. Qual que você escolhe? Aí com a arma apontada para sua cabeça. Qual que você escolhe? Hã? Sério? Você prefere morrer? Nossa! Ah, nossa, eu torcer pro Galo, não é não? O Galão, não é não? Torcer pro Galão? Eu ia falar. Não pode ser entendido como polissíndrito nesse caso aqui não, beleza? Porque esse ou geralmente a gente usa, geralmente eles são usados no mesmo contexto. Ora, exatamente, Eu conheci um velho, ele deve ter morrido já, quando eu estava lá na Rotar. O apelido dele era Ora, porque toda vez que a gente chegava ele falava assim, ora, vocês aí de novo. Aí a gente falava, vamos lá no Ora, vamos. Aí a gente chegava lá e falava assim, ora, e falou, ora. Era o apelido dele. Muito fácil aqui, né, gente? Muito fácil, muito tranquilo. E esse daí, nem tanto. O anacoluto. Já ouviram falar de anacoluto? Já, não já? Não. Já conversaram meia hora com uma mulher? Já ou não? Vocês estão rindo aí? Conversar meia hora com uma mulher tão engraçado assim? Já ou não já, gente? Já. O professor está sendo machista. Eu falei, não, velho. Não, estou sendo realista. Mas o que você quer dizer? Eu falei, pois é, eu não disse nada ainda, estou falando que eu sou machista. Só perguntei se conversaram meia hora com uma mulher, ué. Qual o problema de eu perguntar? Tá, mas e aí? Continue. Eu não vou continuar. Não, continua. Gosto vai continuar. Não vou. Mas eu quero que você continue. Daí você está sendo feminista. Você quer. Sabe o que você quer? Não vou continuar. Vai sim, professor. Senão eu vou contar pro Rodrigão. Falei, então eu continuo. Conversar já com a mulher, meia hora? Aí a mulher às vezes está assim, ó. Quando a mulher começa a desabafar, né? Ela começa a fazer vários anacolutos. Por quê? O anacoluto é uma figura de linguagem que é característica da linguagem falada. Não é uma característica da linguagem escrita. É uma característica da linguagem falada. Então, por exemplo, se eu dissesse assim, ó, gente, olha aqui, ó. No sábado, nós vamos ter aula de redação. Estão sabendo, né? Beleza. Eu fiz anacoluto, vocês nem perceberam. Quando eu disse assim, ó, no sábado nós vamos ter aula de redação. O que eu fiz? Eu comecei a construir uma estrutura sintática, uma frase, uma oração. Comecei a construir a oração, eu interrompi essa oração e reconstruí a oração de uma outra forma. Quando eu faço essa quebra na estrutura sintática e reconstruo o que eu estava dizendo, eu tenho um anacoluto. Beleza? Então se eu disser assim, ó, hoje, gente, não, se eu disser assim, ó, a nossa aula hoje, aí na linguagem falada, geralmente fala assim, ó, a nossa aula hoje, quando for 11h30, nós vamos terminar nossa aula hoje, beleza? Beleza, gente? Não, tranquilo não, só estou dando um exemplo de anacoluto. Que eu disse assim, ó, a nossa aula hoje, eu ia dizer assim, ó, a nossa aula hoje terminará às 11h30. Essa seria a estrutura sintática que eu iria usar. A nossa aula hoje terminará às 11h30. Aí eu disse assim, ó, a nossa aula hoje nós vamos terminar a aula às 11h30, beleza, gente? Viu que eu quebrei a estrutura sintática e reconstruí a frase, a oração? Anacoluto. Nunca viram mulher fazendo isso, não? Mudar de assunto? Na verdade, não é nem o assunto. A mulher muda também, né, de assunto. Ainda não descobriram o nome dessa figura de linguagem, não. Mas a mulher realmente... Ô, gente,
Fica, não, e quando ele começa a fazer pergunta, aí ele faz 3 perguntas ao mesmo tempo. Faz as 3 assim, ó. Aí você fica assim, qual que eu respondo primeiro? Faz 3. Mas não é bem mudar de assunto, não. É a estrutura mesmo. Mas eu falo brincando aqui, usando a mulher, mas isso é característica de todos nós. Principalmente quem fala em público. Como professor, por exemplo. Às vezes eu vou ensinar aqui um conteúdo, aí eu começo a ensinar e penso assim, lá no subconsciente. Não, aqui do jeito que eu vou falar aqui, eles não vão captar. Aí eu reconstruo a minha frase, ok? Começo de um jeito, interrompo no meio do caminho e reconstruo, ok? Isso aí é a figura de linguagem que nós chamamos de anacoluto. Por que o anacoluto não é tão simples de se perceber? Porque é uma característica da linguagem falada. E na prova, nos concursos, não cai a linguagem falada, cai a linguagem escrita. Então eles tentam representar lá. Na maioria das vezes, essa representação vai ser feita por uma vírgula, ok? Então se eu dissesse, ó, a nossa aula hoje, vírgula, hoje nós terminaremos a aula às 11h30, beleza? Geralmente essa quebra sintática é marcada por uma vírgula, ok? Olha esse exemplo aqui, ó. Ele, nada podia assustá-lo. Qual seria a estrutura que se queria construir ali? Mais ou menos assim, ó. Ele não se assustava com nada. Tranquilo? Perceberam ali? Ele não se assustava com nada. Ia dizer isso, olha lá. Ele não se assustava com nada. Mas aí fala assim, ele quebrou a estrutura, pensou, falou assim, não. Nada podia assustar. Começou a construir de um jeito, quebrou a estrutura sintática e construiu de outro jeito. Anacoluto. Aí aqui essa observação, essa nota aqui é o que eu já falei, que é uma característica da linguagem falada. Por isso que na linguagem escrita não é tão simples assim de perceber. Quase não cai nos concursos não, mas se porventura dentre as alternativas aparecer a palavra anacoluto, você não vai marcá-la, só para pensar assim, ah, deve ser essa daqui que eu nunca ouvi falar dela, pelo menos, porque tem gente que faz isso em concurso, tá gente? Aí aparece lá anacoluto, fala assim, nunca ouvi falar dessa aqui, deve ser essa daqui, aí marca só porque nunca ouvi falar. Então pelo menos agora vocês já ouviram falar, já sabem o que é, então para ser o anacoluto tem que haver essa quebra na estrutura sintática, ok? Da oração. Posso mudar? Anáfora. Ó, anáfora, gente, é muito fácil. Porém, na prova de vocês pode aparecer anáfora hein, Albert? Anáfora ou repetição. Ok? Porque é a mesma coisa. Então, nós temos uma figura de linguagem que se chama anáfora. E essa mesma figura de linguagem anáfora, ela pode ser também chamada de repetição. Então, na prova de vocês pode aparecer assim, ó. Na estrutura acima, temos um caso da seguinte figura de linguagem. Aí dentre as alternativas aparece lá, dentre as alternativas, repetição. Aí você fala, repetição, nem existe essa figura de linguagem? Existe. Anáfora e repetição é a mesma coisa. Então já puxa uma setinha aí, coloca uns entre parênteses, faz o que você quiser aí, florzinha, o que você quiser. Coloca aí, ó, falei fazer florzinha, ó, Teteiro. Coloca aí, anáfora igual repetição, beleza? Mesma coisa. Só que, presta atenção aqui agora no conceito. Presta atenção que isso... Eu sei mesmo. Aqui, ó. Anáfora é repetição de termos ou de expressões. Termos ou expressões. Então, para ter anáfora, eu tenho que ter a repetição de uma palavra inteira ou de uma expressão inteira. Beleza? Então, se eu dissesse aqui assim, ó, toda vez que eu estou dando aula, toda vez que eu passo aqui na rua, toda vez que eu vou trabalhar, aliás, toda vez que eu acordo, não, melhor dizendo, toda vez que eu penso, tá vendo? E aí, se eu fosse concluir minha fala, que eu não vou concluir, eu repeti uma expressão. Se eu repetir uma expressão inteira, eu tenho uma anáfora, beleza? Agora, se eu disser assim, ó, aquele casal é meu vizinho. Aquele casal já morou lá no Japão. Aquele mesmo casal hoje está morando. Aquele casal é um casal que é um exemplo de casal. Repetir um termo inteiro? Casal, casal, casal? Repetir ou não repetir? Anáfora. Anáfora. Repetiu o termo, a palavra ou uma expressão, anáfora. Ok? Resumindo, anáfora, então, é quase que o contrário de uma elipse, perceberam? De uma elipse zeugma. Porque o zeugma, quando eu tenho um termo que já foi mencionado anteriormente,
e eu opto por não repeti-lo, eu deixo ele elíptico, oculto, eu tenho zeugma, não é? Sim ou não, gente? Sim ou não, gente? Sim. Mas quando eu quero repetir, eu tenho anáfora. Repeti o termo, anáfora. Deixei o termo elíptico, o termo que já foi mencionado anteriormente, zeugma. Fácil, não é? Cada alma é uma escada para Deus. Cada alma é um corredor universo para Deus. Cada alma é um rio correndo por margens de externo para Deus. E em Deus, com sussurro noturno. Percebeu que repetiu aí a expressão? Expressões, né? Cada alma para Deus e Deus. Ó, para Deus aqui também. Fernando Pessoa. Já ouviram falar de Fernando Pessoa? Já ouviram? Chique, né? Hoje, Fernando Pessoa, eu tive que estudar sobre a obra dele. Eu me identifiquei. Olha, gente, vocês não sabem nem o que eu senti aqui agora. No meu interno, no meu interior. Na boca do estômago. Eu não sei se foi fome ou se foi outra coisa. Não. Foi fome. É porque o Fernando Pessoa, eu tinha que estudar a obra dele, tinha que fazer teatro lá na faculdade, esse negócio todo. Eu descobri que eu me identificava com o Fernando Pessoa, que eu me identifico com ele, inclusive. Eu só não leio a obra dele porque eu não tenho tempo. Mas depois que eu me aposentar, eu vou levar para a roça. Inclusive, eu pensei o seguinte, o nome dele não tinha que ser Fernando Pessoa. O nome dele tinha que ser Fernando Pessoas. Porque ele escrevia as obras dele. Pessoal, você vai cair na prova? Literatura? Vai não. Ah, então para. Falei, não, eu quero desabafar, agora eu preciso. Ele escrevia as obras dele, em vez de colocar o nome Fernando Pessoa, ele colocava alguns heterônimos, a gente chama de heterônimos, que hoje nós chamamos de homônimos, né? Então ele criava os nomes, ele escrevia uma obra lá e colocava o nome lá assim, Álvaro de Campos. Era o nome, é ele que escreveu, mas ele colocava Álvaro de Campos. Aí escrevia um outro lá, colocava o nome de uma mulher. E ele que escreveu, colocava o nome de uma mulher. Aí todo mundo achava e falava assim, ó, o autor desse livro é o Álvaro de Campos, mas na verdade é o Fernando Pessoa. Aí sabe por que ele fazia isso? Porque ele afirmava, presta atenção no que ele afirmava. Ele afirmava que as pessoas, elas possuem vários eus. Ah, na hora que ele falou isso aí, eu falei assim, sou eu. Aí o outro eu meu falou assim, não. Aí, que conflito. Aí ele falou assim que nós possuímos vários eus e que esses eus estão sempre em conflito, um com o outro. Eu falei assim, sou eu. Aí o meu outro eu falou assim, não. Aí eu me identifiquei com ele por causa disso, que eu falei, gente do céu, eu achava que isso acontecia só comigo. Que eu tenho uns eus aqui, gente, vocês não têm noção. Eu não sei se acontece com vocês, mas eu tenho um eu aqui que é todo certinho. Todo recatado, que ele gostou e tal. E eu tenho uns outros eus, mais de um inclusive. Tem hora que pega esse eu aqui, aí fica lá brigando, lá discutindo e tal. E aí tem vezes que eu estou dando aula aqui, alguns eus se manifestam, não sei se já perceberam. Alguns eus se manifestam e o outro eu fala assim, calma, segura a onda, calma. Aí alguns eus começam a aflorar demais, né? Ele pode não. Mas assim, o Fernando Pessoa, ele falava isso. E olha o texto dele aqui, ó. Ele fala sempre disso aqui, de alma, de pessoas, né? Mas tudo bem, já desabafei. Então vamos lá, pro próximo. Próxima figura de linguagem. Essa figura de linguagem aí, presta atenção, gente. Já ouviram falar da silepse? Já ouviram falar? Nunca ouviram nem falar? Tá. Não tem nada a ver com o meu nome, tá? Porque quando eu estava fazendo o curso soldado lá em 1999, tinha um tal de Cleiton lá na minha sala, soldado de segunda classe, Cleiton. Tinha aula de português, né? No meu curso. Aí o professor, na hora que foi trabalhar com isso aqui, que falou silepse de concordância, aí ele olhou assim, ele aqui, ó, que meu nome era soldado Silas, né? Olha o silepse aqui, ó. Aí começou a me chamar de silepse. Oh, tem nada a ver com o meu nome. Tem sim, pessoal, lá. Tem as 3 primeiras letras igualzinho, mas não tem nada a ver o sentido, o significado não. Silas significa da selva. E Paulo significa pequeno. Pequeno da selva. Pessoal, um macaco? Não, tem nada a ver. Porque tem um tanto de pequeno lá na selva. Tem um tanto de pequeno lá. Silepse, na verdade, é o seguinte. Tem a ver com concordância. Por isso que é chamado de silepse de concordância. Pense numa entrevista lá do Barcos. Até o Barcos fez gol, gente. Pode. O Barcos foi lá, fez gol no jogo de ida contra o Palmeiras. Depois fez o jogo, no jogo de volta e fez gol de novo. Foi? Fez, não fez? Foi? Eliminou o Palmeiras. Aí é lógico que ele vai ser o entrevistado.
Aí fala assim, o repórter fala assim, não, aí, fala aí, você foi o herói da partida? Ele fala assim, não, na verdade eu não fui o herói da partida, com certeza, na verdade a gente jogamos bem e o time todo estamos de parabéns. Aí o repórter dá aquela engolida a seco, né? E fala assim, aí o repórter fala assim, beleza, tá aqui. Aí falou assim, eu vi que alguns riram, né? A gente julgamos. Aí eu falo assim, como assim, a gente julgamos bem? Aí eu pergunto para vocês, a palavra gente é singular ou plural? O termo, singular ou plural? O termo é singular, não é? Por isso que o artigo está no singular, beleza. E o verbo aqui está conjugado no singular ou no plural? No plural. Há uma incoerência, não há? Uma incoerência nós chamamos de incoerência de concordância. Por quê? Qual que é a regra básica de concordância da língua portuguesa? Nós vamos trabalhar de concordância verbal. O verbo sempre concorda com o sujeito. Essa é a regra básica de concordância verbal. O verbo sempre concorda com o sujeito. Se o sujeito está no singular, o verbo deveria estar como? No singular. Só que há um recurso linguístico chamado de silepse de concordância, que diz o seguinte: quando nós concordamos não com o termo, mas com a ideia presente no termo, nós chamamos isso de silepse. É possível concordar o verbo não com o termo, mas com a ideia presente no termo? De acordo com essa figura de linguagem, sim, é possível. Aí agora eu vou fazer outra pergunta para vocês. O termo é singular, não é? Termo gente? Mas qual a ideia presente na palavra gente? É uma ideia de singular ou uma ideia de plural? No contexto em que ele usou. Que ele disse assim, a gente julgamos bem. Ele estava falando de quem? Do time. Então, a ideia da palavra gente ali é a ideia de mais de um? A ideia de plural? Então, ele usou na verdade, o recurso linguístico que nós chamamos de silepse de concordância. Pessoal, então está errado, não? De acordo com a norma culta, que é uma norma padrão, as regras de concordância, está errado. Fere as normas de concordância, a norma culta, ok? Mas aqui é um recurso linguístico, é um recurso da língua. Quem estudou a linguagem, eles não estudaram só a linguagem expressa na gramática, eles estudaram a linguagem em uso, no dia a dia. Então vamos ver como é que as pessoas usam a língua portuguesa. Aí viram que as pessoas usam assim. Por exemplo, se eu chegar e falar assim, a multidão se concentraram na Praça 7. A multidão se concentraram? A multidão não é singular? A palavra multidão? Mas a ideia contida em multidão não é a ideia de muita gente? Quando a concordância se dá com a ideia, eu tenho uma silepse. Aí eu tenho três tipos de silepse. Eu tenho uma silepse como essa daqui, em que o verbo concorda com a ideia aqui. Aqui, o verbo foi para o plural, a ideia aqui é de plural. Então eu chamo isso aqui de silepse de número. Ok? Silepse de número. Por quê? Porque o número aqui é singular. A palavra está no singular, mas a ideia da palavra aqui é uma ideia de plural. Concordou com a ideia, silepse de número. Tranquilo até aqui? Tranquilo até aqui? Nós podemos ter também uma silepse de gênero. Por exemplo, para variar um pouquinho, vamos pegar aqui o Guigui e o Teteu de exemplo. O Guigui e o Teteu chegaram atrasados. Suponhamos, tá? Embora quem chegou atrasado, outras pessoas que chegaram atrasadas hoje. Não foram o Guigui e o Teteu, foram outras pessoas que estão fingindo de bobo, mas tudo bem. Mas suponhamos que o Guigui e o Teteu tivessem chegado atrasados. Aí suponhamos que já tive meia hora de aula e de repente entra o Guigui e o Teteu ali na porta. Aí eu paro a aula, obviamente. Não com a intenção proposital de expô-los, jamais. Mas eu paro a aula, falo assim, onde vocês estavam? Aí o Teteu, que é mais comunicativo, não é? Lá na casa ele é o mais comunicativo, né? O Teteu, que é mais comunicativo, o Teteu fala assim, professor, a gente... Para e olha para eles, né? Aí eu perguntei, tem que responder, que eu sou tenente, aí tem que responder. Aí fala assim, professor, olha aqui. Aí fala assim, a gente está atrasada porque acordamos tarde. Acordamos tarde.
Aí, no mínimo eu vou achar esquisito, né? No mínimo, olha aqui, ô Rodrigão. Ô Rodrigão, o Teteu e o Guigui chegaram atrasados hoje. Aí eu perguntei, por que vocês estão atrasados? Estão chegando agora. Aí o Teteu falou assim, a gente está atrasada porque acordamos tarde. O Teteu falou, né? Tava com outro, viu? Aí eu vou achar esquisito, né, gente? Porque, acordamos tarde. Acordamos, dá a impressão que eles acordaram juntos, né? Não sei se isso aconteceu, mas de fato os dois acordaram, nem que seja um em cada cama, mas se for na minha cama também não tem nada a ver com isso. Mas o que causou mais estranheza aqui é que quem está falando, em tese, é um homem. Sim ou não? Não, em tese é porque é na teoria, né? É um homem que está falando. É normal um homem dizer, a gente está atrasada? É normal? É comum? Não. Por quê? Há uma regra de concordância que diz o seguinte, a pessoa que está utilizando a língua aqui é um homem, não é? É igual o Vossa Senhoria, Vossa Excelência, que é os pronomes de tratamento. Se eu for me referir a um homem, eu digo, Vossa Excelência está atrasado. Vossa Senhoria está atrasado, que estou me referindo a um homem. Se eu me referir a uma mulher, está atrasada. Aqui da mesma forma, se é um homem que está dizendo, qual que seria o normal aqui? A gente está atrasado, ok? A gente está atrasado. Quando ele faz isso aqui, coloca atrasado, a concordância que ele está fazendo é com o termo ou com a ideia? O termo gente aqui é feminino ou é masculino? Feminino ou masculino o termo? Por que está com artigo aqui no feminino? Porque o termo é feminino. O termo gente é feminino. Mas quem está falando não é o homem? Sim ou não? Então qual que é a ideia que está expressa no termo gente quando o Teteu fala? É uma ideia de... Dúvida não, gente. Ideia de masculino. Então quando concorda com a ideia, eu tenho uma silepse. Então quando ele diz, a gente está atrasado, ele está fazendo aqui uma silepse de concordância, que ele está concordando com a ideia. Ou ele ainda poderia fazer isso aqui, ó. A gente está atrasados. Silepse de concordância. Fere a regra de concordância? Fere a regra da norma culta. Mas a ideia presente em gente que não é mais de um, não é mais de um, atrasados. Não são dois homens? Sim ou não? Se tivesse um homem só, já seria no masculino. Aí, quando eu tenho essa concordância aqui com o gênero, nós dizemos que nós temos uma silepse de gênero. Silepse. Não, professor, que doido. Eu nunca tinha pensado nisso. Na norma culta, então, certo seria a gente... De acordo com a norma culta, em tese, gente é feminino, tinha que ser atrasada. Ok? De acordo com a norma culta. Mas nós temos algumas particularidades de concordância que diz o seguinte, em alguns contextos, obrigatoriamente concorda com a ideia, em alguns contextos. Por exemplo, Vossa Senhoria e Vossa Excelência sempre concorda com a ideia. Beleza? A gente fizemos. Aqui, ó. A gente jogamos silepse de número. De acordo com a norma culta, sim. Mas é um recurso linguístico, é uma figura de linguagem. A gente... Aqui, ó, tem uma música. Mas porque fere a norma culta, mas é um recurso linguístico lá. Já viu aquela música? Não tem uma música assim, a gente somos inútil? Não tem uma música assim? É inúteis, né? É inúteis ou inútil que ele fala? Somos inúteis. Inúteis. Por exemplo, a gente, aí ó, a gente somos inúteis. O que ele fez? Ele usou um recurso linguístico. Ele usou a silepse aqui, ó. Não sabemos escolher presidente. Aí, ó, tá vendo? Não sabemos bem escovar os dentes. Aí, ó, Aí, vários exemplos, cara. Tem gringo pensando que nós é indigente. Aí, tá vendo? É lógico que ele... E a gente somos inúteis. A mesma coisa aqui, ó. A gente é uma palavra singular, a palavra. Mas a ideia contida na palavra gente é uma ideia de plural. Quando a concordância se dá com a ideia, silepse de número. É lógico que a música é uma música que faz crítica, né? Faz crítica à opressão, né? A opressão daqueles que falam que a norma culta é só essa, a norma que deve ser usada é só essa. É uma crítica à música, na verdade, né? Tranquilo até aí? Uma pessoa falar, eu, vamos falar minha. Eu vejo pessoa, por exemplo, um cara falar a minha.
Ops, aqui ó. Alana. Agora eu sei, tá vendo? Pode chamar a atenção mesmo. Outro tipo de silepse aqui, ó. Junta a Alana e fala... Não, junta não, né? Só a Alana. Agora eu vou falar para não esquecer o nome. A Alana chega e fala assim, ó. As mulheres... Olha o que a Alana está falando. As mulheres... Se eu for substituir as mulheres por um pronome pessoal, vai ser o quê? Elas. Sim ou não? Aí ela vai e faz assim, ó. As mulheres somos discriminadas. Ela vai e faz assim, ó. As mulheres somos discriminadas. Ué, mas as mulheres, se eu for substituir por um pronome, não é elas? Não é terceira pessoa? Então qual seria o correto de acordo com a norma culta? As mulheres são discriminadas. Sim ou não, gente? As mulheres são discriminadas. Por quê? A pessoa aqui, ó, é terceira pessoa. Terceira pessoa, do plural. Então o verbo tem que estar onde? Na terceira pessoa do plural. Tem que estar concordando, conjugado na terceira pessoa do plural. Ela vai colocar, as mulheres somos. Somos é primeira pessoa. Primeira pessoa do plural. Como que as mulheres somos? É porque nesse contexto aqui, ela utilizou as mulheres, mas ela, enquanto falante, ela quis se incluir dentre as mulheres. Por exemplo, se eu disser aqui, ó, os atleticanos somos sofredores. Os atleticanos são, não é isso? Não seria o correto de acordo com a norma culta? Terceira pessoa. Mas quando eu quero me incluir, eu digo, os atleticanos somos sofredores. Beleza? Tranquilo? Quando isso ocorre, nós dizemos que nós temos uma silepse de pessoa. Não, pessoal, não vai acabar mais esse tipo de silepse. Não, já acabou. São só esses três. Silepse de pessoa. Ou seja, aqui está na terceira pessoa o sujeito e o verbo, em vez de concordar na terceira pessoa, concorda na primeira pessoa. Porque dá a entender que quem está falando, quem está utilizando a língua, está se incluindo naquele contexto. Eu digo que eu tenho uma silepse de pessoa. Tranquilo, gente? Silepse, sim, Welber? Não, na verdade não são as mulheres que estão falando, é uma só. Ela está falando, as mulheres, ela, só ela está falando, as mulheres, como se ela nem fizesse parte. Se ela não fizesse parte, ela diria, as mulheres são. Mas quando ela diz, as mulheres somos, aí ela já passa a se incluir naquele contexto. Era essa a dúvida, não, né? Sim, exatamente, aqui ó, a primeira pessoa do plural, primeira pessoa, o verbo está na primeira pessoa do plural. Então, em tese aqui, tinha que ser o quê? Nós. Por que está na primeira pessoa do plural? Então, não podia ser as mulheres, porque quando eu digo as mulheres, são elas para lá. São elas, então aqui está na terceira. Então, não há lógica, né? Lógica gramatical em terceira pessoa e primeira pessoa. Só que como ela usou o verbo na primeira pessoa, é como se fosse o nós. Ou seja, é como se fosse, mas não é nós que está escrito aqui, tá vendo? É as mulheres. Só que quando ela diz as mulheres, é como se ela estivesse se incluindo aqui. Por isso que, pelas regras da gramática, se o verbo está na primeira do plural, ela tinha que usar o quê? Nós. Mas ela não usou. Ela usou as mulheres. Por isso que a gente chama isso de silepse. Beleza? Porque aqui está numa pessoa, terceira pessoa, o sujeito, e o verbo está em outra pessoa, primeira pessoa. Tranquilo? Vai não? Tranquilo, gente? Tranquilo? Já foi embora ou não? Ah. Parece muito com anacro também. Com o quê? Anacro. Anácolo, o anacoluto. Ah, o anacoluto, sim. Só que o anacoluto, geralmente eu quebro a estrutura. No anacoluto eu quebro a estrutura. Eu começo a falar de um jeito, quebro a estrutura ali e recomeço. Ali, na verdade, é incoerência mesmo. Incoerência de concordância. Beleza? Incoerência. Tranquilo até aí? Sim? Como é que é? Essa dali é a sua? Essa daqui é a minha. É porque na hora que eu sentei eu coloquei ela aqui. Folgado, por que eu pego a garrafinha pra ela? Eu tirei a garrafinha de perto dela e deixei, falei, vai morrer de sede, só pra você deixar de ser bom. Ainda bem que eu não bebi nela, né? Que senão, eu bebi nela não, né? Bebi na minha aqui, né? Senão você tem que tomar babujo também, se você for.
Perífrase. Já ouviram falar dessa figura de linguagem de perífrase? Como é que a gente faz para entender a perífrase? Obrigado, você me lembrou de tomar água. Como é que a gente faz para entender perífrase? É muito fácil, presta atenção. Nós temos algumas expressões que são consagradas a pessoas ou a lugares. Aí, por exemplo, aconteceu algum evento, consagrou um lugar. Aconteceu algum evento, consagrou uma pessoa. Aí a gente começa a conhecer aquela pessoa por aquele título que ficou consagrado. Por exemplo, se eu perguntar aqui, ó, quem é o rei da música? Aí, tá vendo? Roberto Carlos. Por quê? Ele se fenomenizou. Fenomenizou. O Roberto Carlos se tornou o fenômeno da música porque foram acontecendo, foi cantando, aí foram chegando as multidões, aí falaram assim, esse cara aqui é o rei da música. Aí, por causa disso, né, desses eventos que foram acontecendo, os vários shows, que é negócio todo, ele se tornou conhecido como rei da música. Já está consagrado como rei da música. A expressão rei da música já é consagrada para o Roberto Carlos. Então, quando a gente fala rei da música, viu que a maioria que respondeu, teve gente que falou assim, nem sei quem é. Deixa eu perguntar, quem que é o rei do futebol? Pelé, tá vendo? Tem gente que quer falar Casares. Que Casares? Casares. Pelé é o rei do futebol. Quem que é o rei do gado? Não precisa levantar a mão. Tem gente levantando a mão. Não é nada de chifre, não. O rei do gado tem algumas regiões do Brasil que o pessoal lá tem fazenda, aquele negócio todo, é o camarada que é o maior fazendeiro, tem o rei do café, o rei do gado. Naqueles contextos lá, tem alguém ali que é consagrado como o rei do gado. Tem alguém ali que é consagrado como o rei do café. Beleza? É perífrase. Só que o que a gente tem que pensar? Que alguém que... Eu sei que está chegando. Você já foi a Cidade Maravilhosa? Alguém que já foi a Cidade Maravilhosa? Aí, ó. Ou já foi. Ou você não sabe qual que é a Cidade Maravilhosa? Então ela sabe. É só nunca foi, mas sabe. Beleza, tá vendo? Por quê? Cidade Maravilhosa já é um termo, uma expressão que já é consagrada para se referir ao Rio de Janeiro. Ok? Qual que é a Veneza brasileira? Tá ali, gente, ó, aqui, ó. Aqui, ó. Vai pra Recife. Recife. A cola tá ali, né? Porque Recife tem muita água, né? E Veneza, as ruas são de água, né? Não é isso? Eles falam que no céu as ruas são de ouro, que negócio. Em Veneza as ruas são de água. Quem que é o rei dos reis? Aí, ó. É o Senhor, professor. Eu falei, eu não, eu. É o Senhor Deus, professor. O rei dos reis, Senhor dos senhores, médico dos médicos. Todas essas expressões que se referem a Deus, Senhor dos exércitos, essas expressões que se referem a Deus, são expressões consagradas que são perifrásicas, ou seja, são tipos de perífrase. Só que nós temos dois tipos de perífrase. Nós temos uma perífrase que se refere a pessoas. Presta atenção aqui, nós temos perífrases que se referem a pessoas. Rei do futebol, rei dos reis, rei da música. Quem que é o rei, a rainha dos baixinhos? Xuxa, né? Então você é consagrado ao rei do título. Você já está com palhaçada já, tá vendo? Começa a dar liberdade, o cara já começa a perguntar se o Cruzeiro pode ser consagrado como o rei dos títulos. Coisa mais absurda, só. O maior de Minas. O maior de Minas, pelos cruzeirenses, pode ser. Porque se você chegar para qualquer cruzeirense e perguntar quem que é o maior de Minas, ele vai falar que é o Cruzeiro. Mas então os comentaristas falam? Os comentaristas cruzeirenses, vagabundo. Tudo vagabundo. Como é que é? E agora vai começar agora. Maria, você fala? Não, a Maria pode ser, né? Mãe de Jesus, que eles falam, né? Mas também pode ser, né? Outras coisas também. Mas não vamos parar com isso aqui, senão. Mas galo doido. Se a gente falar galo doido é quem? É a torcida. Não, aqui ó. Não, nós estamos brincando assim, porque daqui a pouco tá um avançando o pescoço do outro já. Mas assim, é tudo brincadeira à parte, né? A gente tem que respeitar. Sem intolerância. Mas se falar do galo, pego a arma ali e sento o dedo. Mas aqui ó, quando a gente fala, por exemplo, a massa, já viu? Quando a gente fala galão da massa, que negócio? Quando a gente fala a massa, nós estamos falando de quê? Da torcida do galo, parece que já foi consagrado. A maior de Minas é uma expressão muito usada pelos cruzeirenses, né? O galo não usa essa expressão, a maior de Minas. Não sei se é porque fica com vergonha, não sei. É maior, é melhor. Terra da Manga, todo mundo fala que é da cidade, Itaúbi. Aí, Itaúbi, né? Terra da Manga aí, tá vendo? A expressão consagrada. Aí, ó, começou a falar sério agora. Ficar falando de... Você vai falar de time, dá problema, viu? Dá problema. Dá mais time ruim igual o Cruzeiro. Então vamos lá. Tô brincando, gente. Quando a perífrase se refere a pessoas,
nós dizemos que essa perífrase é uma antonomásia. Por que é importante saberem disso? Porque senão a gente aprende tudo de perífrase e lá na prova de vocês cai o quê? Antonomásia. Aí você fala assim, nós não vimos essa figura de linguagem aqui não. A antonomásia é a perífrase que se refere a pessoas. Cidade Maravilhosa é uma antonomásia? Não, porque Cidade Maravilhosa é uma perífrase que não se refere a pessoas. Mas o rei do futebol é uma antonomásia? É uma antonomásia, que é uma perífrase que se refere a pessoas. Só isso? Só isso. É fácil? Fácil, moleza. Hã? É só perífrase. Não tem um nome específico, não. Não que eu saiba, né? Porque às vezes eu não sei. Mas é perífrase, só perífrase. Sim? É porque na verdade, sim, faz sentido a sua confusão. É porque na verdade, a perífrase é um nome consagrado para determinada pessoa, para determinada coisa. Assim, já é um nome que é consagrado. Talvez a confusão maior poderia ser com catacrese, se for olhar bem, dependendo do contexto. Quando você fala Dom Casmurro, você refere ao... Metonímia. O Dom Casmurro, por exemplo, depende do contexto, né? Eu tenho que construir a frase. Por exemplo, eu li Dom Casmurro. Sim, eu li Dom Casmurro, por exemplo. Você não leu o Dom Casmurro, você leu a obra do Dom Casmurro. Então é a parte pelo todo, o todo pela parte. Metonímia. Eu vou falar assim, fui à Cidade Maravilhosa. Você não foi a uma parte. Você realmente foi à Cidade Maravilhosa, que é o Rio de Janeiro. É a mesma coisa. Não é um é uma parte e outro é o todo. É a mesma coisa. Cidade Maravilhosa e Rio de Janeiro é a mesma coisa. Só se pensar o seguinte, nesse caso é sinônimo. No caso da perífrase, são sinônimos. O nome consagrado que é sinônimo. Se eu falar rei do futebol, é sinônimo de Pelé. Se eu falar rei da música, é sinônimo de Roberto Carlos. Agora, quando eu digo assim, comprei 10 pacotes de Bombril, aí você olha lá e tudo assolando. Bombril não é sinônimo de esponja de aço. Não é sinônimo. Bombril é um tipo de esponja de aço. É uma marca de esponja de aço. Não é sinônimo. Só se pensar para ficar mais fácil. Perífrase é sinônimo. Na metonímia não é sinônimo. Na metonímia, uma coisa é uma parte e outra coisa é o todo. Beleza? Mas eu entendo a sua confusão porque de tanta gente usar, no dia a dia, quando eu falo lixo, parece que é sinônimo de lixeira. Né? De tanta gente usar. Quando eu falo assim, joga no lixo ali. Onde é que está o lixo? Está ali o lixo. Parece que é sinônimo, mas não é. Lixo é a parte que está dentro da lixeira. A lixeira é o todo. E o lixo é a parte. Só se pensar assim. Perífrase e sinônimo. Metonímia, parte pelo todo, todo pela parte. Não sei se ajudou a clarear, mas só se pensar que perífrase é sinônimo já ajuda. Beleza? Mas é comum, tá? Confundir. Não é coisa de outro mundo, não. Acontece mesmo, pode acontecer. Tranquilo, gente, até aí? Tranquilo mesmo? Então vamos ver se está tranquilo e vamos começar a trabalhar com os exercícios aí. Está quase acabando a aula, nós temos 10 questões para a gente fazer. Nós temos 10 questões para fazer. Sim? Vamos responder ali não, né? Assinale a alternativa correta. Vou apagar o quadro aqui. Vamos lá, 1 minuto para vocês fazerem enquanto eu apago o quadro. Aí depois nós vamos discutir. Aí quem já fez, só segura a onda aí para a gente confirmar depois se está certo ou não. Já passou 1 minuto? Não já? Sim ou não? Vamos lá, quem não marcou ainda, marca aí. Vai lá, quem não marcou ainda, marca aí. Marca, sou. É você mesmo. Quem marcou a letra A? Deixa eu ver. Letra A. Metáfora, gente. Que eu falei que vai cair. Metáfora, gente. Letra A. Ninguém marcou a letra A, não? Letra B, de bola. Bombeiros. E quem fez? Só para eu saber. Então beleza. Letra C, de corpo de bombeiros.
Pode ser e pode não ser. Vamos lá, já levantou a mão aqui. Quem mais? Já levantou, gente, pode levantar. Quem está com medo aí? Só um. Letra D de doido. 13. Letra E. Estou falando aqui D de doido. Letra E. Ninguém. Bom, então nós temos 14 pessoas aqui na sala, né? Então beleza. De tudo que ele suscita e esplende e estremece e delira. Beleza. Agora vamos fazer o seguinte. Quem marcou a letra D? Suponhamos que não estivesse a palavra polissíndeto. Não é aquela palavra que está ali. Qual outra palavra que poderia aparecer aqui no lugar de polissíndeto? Qual outra figura de linguagem que eu tenho ali? Polissíndeto eu tenho? Polissíndeto eu tenho? Sim ou não? De tudo que ele suscita e esplende e estremece e delira. Tem ou não tem? Sim ou não? Eu tenho pleonasmo? Porque como alguém marcou pleonasmo, para ser pleonasmo eu tenho que ter a repetição de alguma informação aqui. Tem o pleonasmo aqui? Tem a repetição de alguma informação? De tudo que ele suscita e esplende, estremece e delira? Tem? Tem, gente? Tranquilo? Para quem marcou pleonasmo? Qual a outra figura de linguagem? Agora é um desafio, tá? Qual a outra figura de linguagem que está nítida ali, que poderia aparecer no lugar de polissíndeto? Que é a resposta correta ali, que é a letra D. Fala alto aí então, Larissa. Fala alto, você fala baixinho, não. Fala alto, só. Fala alto! A literação, isso mesmo. Também não respondo mais, pessoal, você fica me expondo. A literação. Por que eu tenho a literação ali, gente? Professor, mas na hora da prova eu vou ter que falar, eu vou ter que ler em voz alta, que é a literação na repetição de sons. Como é que eu vou saber se tem literação se eu não pronunciá-la então? Vai ter que ter na hora da prova, aqui ó. De tudo que ele suscita e esplende e estremece e delira. Teve repetição de som consonantal ali, sim ou não? Sim, qual consoante? Suscita, esplende, estremece. Sim ou não? A literação. Mas além da literação, posso ter assonância ali também? Posso ter assonância? Posso. De tudo, de tudo que ele suscita e esplende e estremece e delira. Repetiu? Som vocálico? Assonância também. Ok? Tranquilo? Resposta então, letra D, mas poderia perfeitamente no lugar do assíndeto, do polissíndeto, aparecer a literação. Agora nós vamos agilizar aqui, vamos fazer junto por causa do tempo. O pavão é um arco-íris de plumas. Qual a figura de linguagem? Guilherme é um monstro. Guilherme é um trator. O pavão é um arco-íris de plumas. Eu peguei a palavra arco-íris, usei a palavra arco-íris fora do contexto natural de uso, sim ou não? O que é um arco-íris no contexto natural de uso? Esse é o símbolo do homossexualismo. Tem nada a ver. Eu não sei, aliás, eu não sei de onde que eles tiraram isso. Que arco-íris, na verdade, é quando Deus destruiu o mundo com o dilúvio. Aí depois que começou a clarear, ele colocou lá o arco-íris como símbolo de que ele nunca mais ia destruir a terra com água. Foi isso. Aí a pessoa e por que os homossexuais gostam de usar o arco-íris? Mas sei lá, deve ser por causa das cores lá que são bonitas lá, mas não tem nada a ver arco-íris com o símbolo de homossexualismo. Não, mas eles falam que é, mas não é não. É o símbolo de que Deus nunca mais vai destruir o mundo com água. Professor, vai destruir como? Falei, sei lá. É com fogo, professor? Falei, sei não. Então, arco-íris, usado fora do contexto natural de uso, por eu entender que há uma certa semelhança entre o pavão e o arco-íris. Sim ou não? Sim ou não, gente? Qual seria essa semelhança? Um tanto de cores ali, não é? Misturadas e tal. Qual figura de linguagem que é essa? Metáfora. E se fosse assim, o pavão é como um arco-íris de plumas. O pavão é que nem um arco-íris de plumas. O pavão é igual um arco-íris de plumas. Qual que seria? Comparação, ok? É tão simples que a gente fica até... Plum-ti, plac-ti-zum. Não tinha uma música assim? Plum-ti, plac-ti-zum. Não vai a lugar nenhum. Quem cantava essa música? A cola lá, gente, Raul Seixas. O que significa? Sei lá, pessoal. Eu fiz uma pesquisa uma vez, se eu não estiver enganado,
Eu acho que é na época lá que o homem ia à lua, aí tinha um foguete, não tinha? Aí na hora do foguete sair, tinha um negócio fazer assim, ó. Plunch, plash, zoom. Aí ele estava imitando o som do foguete, dizendo assim, ó, plunch, plash, zoom, você não vai a lugar nenhum. Ou seja, o homem querendo ir para a lua, mas na verdade ele não ia a lugar nenhum. É isso mesmo, pessoal? Eu acho que foi. Eu pesquisei esse negócio uma vez, acho que é isso. Mas na verdade, plunch, plash, zoom, estava imitando o quê? O som do foguete. Onomatopeia. Imitou o som, só lembrar dos gatinhos. Imitou o som, onomatopeia. Simples, tranquilo isso aqui? Tranquilo? Beleza? Olha lá. Olha lá. 4. Tudo cura o tempo, tudo gasta, tudo digere. Antes de olhar as opções, antes de olhar as alternativas, quais as figuras de linguagem que a gente pode perceber aqui? Tudo cura o tempo, tudo gasta, tudo digere. Pode falar alto? A Larissa já contribuiu aqui, ó. Assíndito nós temos? Sim ou não? Sim ou não? Aqui, ó. Tudo cura o tempo, tudo gasta, tudo digere. Tem assíndito ou não tem? Tem assíndito. É uma. Está dentre as opções? Não tá. Mas tem, não tem? Qual outra figura de linguagem? Pode falar alto, que alguém falou. A Larissa de novo, aí ó, cola nela, viu gente? Anáfora, você está muito distante dela aí, cola nela aí. Ah não, essa cadeia não dá para chegar, não, então senta em cima aí. Anáfora, por que eu tenho anáfora? Anáfora não é o mesmo que repetição? Sim ou não? Tudo. Repetir o termo, anáfora, ok? Tem anáfora dentro das opções? Então já achei a resposta. Então, é assim que a gente faz questão de figura de linguagem. Não precisa você se preocupar com as alternativas que tem. Vai lá e analisa quais as figuras de linguagem que eu tenho. Aí você olha, tem essa daqui, tem certeza. Está dentro das opções? Não. Anáfora aqui está claro para todo mundo, não está, gente? Está nítido, não está? Tem entre as opções? Tem. Aí a nossa amiga aqui, que eu nunca perguntei o nome dela, né? Ou já? Hã? Marcela. Mas eu nunca tinha perguntado seu nome, não. Primeira vez. Já? Desculpa. A Marcela, você me fez lembrar. Eu sei que está quase na hora de ir embora, mas eu preciso desabafar um minuto. Quando eu era adolescente, o meu professor de português também se chamava Paulo. Aí tudo que perguntava na sala eu respondia. Aí falava assim, tinha que ser meu xará. Aí empolguei, com 11 anos de idade, eu falei assim, um dia eu serei professor de língua portuguesa. Eis-me aqui agora. Aí, um dia esse professor me chamou para fazer teatro na escola. Escola Municipal de Januário Alves, lá no Nazaré, onde eu fui criado, lá na Quebrada, no barraco tinha um cômodo. Aí eu tinha 11 anos, aí me chamou para fazer teatro. Aí, em um dos teatros, eu era o Belzebu III, um bruxão. Aí o nome da peça era Bruxinha que era boa. Aí tinha que as bruxas lá, eu tinha que ser o sisudo, eu era o bravão. Em outro dos teatros, adivinha quem eu era? Tinha uma peça que chamava Romeu e Julieta Brega. Adivinha quem eu era? O Romeu Brega. Aí eu colocava uma calça de moletom, uma camisa de time toda rasgada, uma capa preta e um chapeuzinho jeans assim. Aí eu entrava assim, todo assim. Aí chegava de frente para fazia a volta e chegava de frente para plateia, abria assim e mostrava o Romeu. Aí todo mundo já começava a rir. Aí a minha Julieta, que também era Julieta Brega, era uma baita de uma negona. Um neguinho e uma negona. Cabelão grandão, assim, negócio todo. Aí o Romeu e a Julieta. E eu tentando conquistar a Julieta de tudo quanto é jeito e não conseguia, sabe? E o nome dela era Marcela, o nome real dela. Aí eu lembro que em um determinado momento da peça, eu insistindo para conquistá-la e ela se fazendo de difícil. Aí imagina o Romeu virar para a plateia e falar assim, ô crioula difícil, senhor, durante a peça. Aí eu só lembrei agora porque ela falou que chama Marcela, só para desabafar. Outra figura de linguagem presente aqui, além de... Ah é? O que a Marcela falou, qual que é? A literação. Tem a literação ali, gente? Tem a repetição de som consonantal ali? Tem ou não tem? Ó, tu, tem o do, tu, do. Não, o do até que não, né? Mas tem o do também. É mais o tu. Agora só mais uma figura de linguagem que aparece ali, que quase ninguém consegue perceber. Vamos tentar interpretar. Tudo cura o tempo. Ok? Tudo gasta o quê? O tempo. Tudo digere o quê? O tempo.
que está acontecendo? Qual figura de linguagem? Elipse, mas é só elipse? Qual tipo de elipse? Só falar alto. A Larissa de novo, tá vendo? Zeugma, cola na Larissa, viu gente? Zeugma, ok? Por quê? Eu tenho o tempo que está elíptico. Eu já foi mencionado anteriormente, se está elíptico algo que já foi mencionado anteriormente, nós dizemos que nós temos uma figura de linguagem chamada zeugma. Beleza, então vamos acelerar. A resposta aqui então, anáfora, ok? Dentre as alternativas. Vamos lá, questão 5, fácil demais, olha lá. Em qual das opções há erro de identificação das figuras? Olha aqui, ó, letra A. Um dia hei de ir embora, adormecer no derradeiro sono. Qual figura de linguagem que é essa? Eufemismo, né? Adormecer. Ir embora, gente, não é embora para casa, não. Beleza? Aí se eu chegar e falar assim, ô filho, um dia você vai embora ainda, viu? Fala, não, um dia não, vou daqui a pouco. Hein? Mas não é isso embora, não. Isso aqui é adormecer. Pessoal, então todos nós vamos adormecer no derradeiro sono? Não, mas eu não quero. Eu não sei. Mas vai. Você está falando que eu vou morrer? Eu falei, não, estou falando que você vai adormecer no derradeiro sono. Então a letra A está certa? Sim. Nossa resposta? Não. Cuidado, viu? Está querendo em que há erro. Em que há erro. Letra B de bola. A neblina roçando o chão, cicia em prece. O que é ciciar? O que é ciciar? O que é ciciar? O que as duas estão fazendo aqui? Ó. Cochichar. Ciciar é cochichar. Prece. Quem é que faz prece? Quem é que faz prece? Professor, eu. Falei, não é, não quero saber se você ora, não. Você faz prece, não. Não é uma característica de ser humano fazer prece? Sim ou não, gente? Aí quando eu digo que... Peraí. Tchá. Beleza? O tchá significa que já são 11h30. Faltam 10 minutos só de aula. Tchá. Só pra gente não ficar desanimado. Quando eu digo que a neblina cicia em prece, eu estou dizendo que a neblina, que é um ser que não é um ser humano, está fazendo uma prece. Quem é que faz prece? Não é o ser humano? Quando eu atribuo características humanas a um ser que não é humano, que tipo de figura de linguagem que é essa? Prosopopeia ou personificação. Ali apareceu na questão prosopopeia. Está certa a letra B? Está certa, gente? É a nossa resposta? Não, que nós estamos querendo é errada. Letra C. C de sentei. Sentei no braço da poltrona. Você vai falar que isso aqui é uma metáfora, Alana? Sentei no braço da poltrona para descansar. Tá vendo como é? Os que aparecem em prova, isso aí, essas catacreses assim, gritantes, ok? Sentar no braço da poltrona é o quê? Que o Teteu sabe muito bem. É uma, não é safadeza, né? Catacrese, ok? Então a letra C está certa? Sim. Tá certa. É a nossa resposta? Não, porque eu quero errada. Letra D de doido. Li Cecília Meirelles. É uma tonímia. E o que apareceu aqui? É uma Tá, então cuidado. Isso aqui vocês fizeram só para derrubar o aluno. Porque metáfora e metonímia são palavras parecidas. Mas ninguém lê Cecília Meirelles. Lê a obra da Cecília, beleza? Parte pelo todo, todo pela parte. Autor pela obra, obra pelo autor. Então a resposta errada qual que é? A letra D de doido. E aí? Ouço o tic-tac do relógio. Tic-tac imitou som? Imitou som? Qual a figura de linguagem que imita som? Onomatopeia. Questão 6. Na expressão, todos estão morrendo de sede. Ô gente, tem cabimento de todos estarem morrendo de sede? Não. Então que tipo de figura de linguagem que é essa? Ah, professor, mas vai cair fácil assim na prova? Não tem o que eles ficarem inventando, não? É isso aí. Ah, mas tá muito fácil, professor. Lógico, você acabou de ver o conteúdo agora. Faz essas questões semana que vem para você ver. Não precisa nem ser semana. Na expressão, faz 2 anos que ele entregou a alma a Deus. Qual a figura de linguagem? Pessoal, um dia eu vou ter que entregar a alma a Deus? Vai. Mas se eu não quiser? Tem que querer não. Vai do mesmo jeito. Não, professor. Mas é só a alma, né? É só a alma, pode ficar tranquilo. Eufemismo, né? O resto vai apodrecer. O que é, professor? Vai apodrecer. Não. Olha o Lulu Santos. Nem conheço a música, mas é assim, ó. O vento beija meus cabelos. Quem beija? Eu, professor. Falei, não, quero saber se você beija, não. Eu quero saber, beijar é característica de quem? A pessoa, mas os animais
Não, os animais lambem. A pessoa também lambe. Pai, não quer saber o que você lambe, não? Eu quero saber o seguinte: beijar não é uma característica de ser humano? Sim ou não? Atribuir características de ser humano ao vento. Quando eu atribuo características humanas a um ser que não é humano, qual figura de linguagem que é? Prosopopeia ou personificação. Mas qual que eu disse que tem mais chance de cair na prova? Prosopopeia. 9. Sonhei que estava sonhando um sonho sonhado. Antes da gente olhar as alternativas, qual figura de linguagem ficou nítida aqui na minha fala? Pode falar alto. A literação, né? Sonhei que estava sonhando um sonho sonhado. Repetiu o som de consoante? A literação está nítida, não está? Mas sonhei que estava sonhando um sonho sonhado. Qual outra figura de linguagem? Pleonasmo. Sim ou não? Tem dentre as alternativas uma dessas? Tem ou não tem? Tem, então pode marcar. Aqui tiver. Muito fácil, né? Agora, eu tenho anáfora aqui? Só uma pergunta. Não está dentro das opções não, mas uma pergunta. Tem anáfora aqui? Para ver se vocês souberam absorver bem o conceito. Tem anáfora ali? Tem anáfora ali? Uma pergunta. Responde, senhor. Nas opções não. E lá no negócio, tem anáfora? Tem? Qual o termo ou qual expressão que está sendo repetida? Ela está só esperando alguém falar que tem. Só para eu perguntar. Sonhado está repetido? Sonhado está aqui. Onde mais que aparece sonhado? Onde? Onde, senhor? É uma pergunta. Está repetido? Não. Qual o termo que está sendo repetido ali? Sonho. Está aqui sonho. Tem sonho em algum outro lugar? Tem, gente? Então responde. Tem não. Qual outra palavra está sendo repetida ali? Não tem nenhuma palavra, não? Então, não tem nenhuma palavra sendo repetida ali, não? Tem alguma expressão sendo repetida? Não. Tem não, e por que tem anáfora? Qual que é o conceito de anáfora? Quando eu tenho a repetição de termos ou expressões. Professor, mas repetiu o radical. Sonho. Mas a anáfora não é repetição de radical, é repetição de termos ou expressões. Cuidado, viu? Com essa daí. Senão eles colocam a anáfora na letra A e o camarada vai lá e marca. A última, qual que é a resposta da número 10? Qual que é a resposta da 10, gente? C. Não, professor, tá ali? É. Não deixe de colocar 2 dentes de alho na comida. Viu, Alana? 2 dentes de alho só pode ser o quê? Catacreses. As catacreses geralmente aparecem assim, ó. As catacreses gritantes assim, absurdas. Tranquilo, gente? Figura de linguagem? Tranquilo? Então, beleza. Quarta-feira, nós teremos aula novamente. Na quarta-feira, já vou adiantar para vocês. Nós vamos trabalhar com o processo de formação de palavras.